Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, você que é ouvinte. Que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano, aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você dia 24 de julho de 2022, 17º domingo do tempo comum. Ouvinte, escutemos o Evangelho. Hoje nós temos um trecho de São Lucas, que o evangelista deste ano de 2022, estamos no capítulo 11º, os primeiros 13 versículos. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João Batista ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta, eu e meus filhos já estamos deitados, não me posso levantar para te dar pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Se algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Ouvinte, são as palavras do Evangelho deste domingo. Vamos fazer alguns comentários. Devemos, então, saber, ouvinte, que estamos lendo o Evangelho de São Lucas. A meta da grande viagem, Lucas capítulo 9, versículo 51, se aproximou nos episódios que vimos a semana passada, a acolhida de Jesus em Betânia, mas o evangelista preferiu ignorar e conduzir na solidão do deserto Jesus para a sua oração junto do Pai e, sobretudo, para completar a instrução e a formação dos discípulos antes que se abram os debates ou as batalhas com os inimigos. Nenhum evangelista insiste tanto no tema da oração de Jesus quanto Lucas, que bem 7 vezes apresenta Jesus em oração. Durante a vida pública, Jesus se retirava para rezar, Lucas capítulo 5, versículo 16, quando escolheu os discípulos, Lucas capítulo 6, versículo 12, antes de perguntar aos discípulos sobre a sua identidade, Lucas capítulo 9, versículo 18, na transfiguração, capítulo 9, versículo 28 ao versículo 29, a
Aqui, na oração do Pai Nosso, no Getsêmani, também Jesus está rezando. Lucas retrata ainda 5 orações de Jesus. Recordamos somente as pronunciadas sobre a cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essas menções bastam para demonstrar que toda a vida de Jesus, segundo São Lucas, foi assinalada pela oração, pelo contato com Deus, a lucidez de suas posições, o equilíbrio psicológico, a doçura unida à firmeza se explicam com a sua perfeita relação com o Pai, a relação estabelecida na oração. Jesus não rezou para pedir favores, para ter diminuídas as dificuldades da vida. Não pediu ao Pai para modificar os seus planos, mas de poder compreender qual era a vontade do Pai e poder assumir essa vontade como sua vontade. O trecho de hoje, portanto, ouvinte, é uma catequese sobre a oração. Inicia apresentando a circunstância em que Jesus ensinou aos discípulos o Pai Nosso, depois reporta a oração do Pai Nosso, seguida da parábola do amigo que vem bater a porta do amigo de noite, e se conclui com as palavras com as quais Jesus assegura a eficácia da oração. Um trecho bastante longo e complexo, ouvinte, o que nós lemos no Evangelho de hoje. Mas vamos compreender um pouco essa oração. Antigamente, os movimentos religiosos eram caracterizados não somente pelas verdades que acreditavam e pelas normas éticas que observavam, mas também possuíam uma oração que sintetizava a proposta de fé e de vida. Também o Batista havia ensinado uma oração aos seus discípulos e os discípulos de Jesus recordam isso hoje no Evangelho, que também João ensinava aos seus discípulos a oração. Um dia, os apóstolos se aproximaram de Jesus e lhe pediram de compor uma oração para eles. Respondendo, Jesus ensinou então para todos eles a famosa oração do Pai Nosso. Mateus apresenta a fórmula do Pai Nosso no contexto dos vários ensinamentos e admoestações de Jesus no discurso da montanha, capítulo 6. Lucas apresenta a oração no contexto da experiência de vivência de Jesus no seu contato com o Pai. O Evangelho de Lucas, como vimos, apresenta 5 pedidos em relação aos 7 de Mateus, mas com a mesma riqueza. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. E corresponde, santificado o teu nome, venha o teu reino. Não abandonar-nos sozinhos diante do mal. Pedimos que nos sustente na oração, pois somos frágeis, enquanto o mal é muito forte. A oração cristã começa com a invocação de Deus como Pai. O termo Pai traduz o aramaico Abba, que era o vocábulo habitualmente utilizado pelas crianças pequenas quando se dirigiam em casa ao próprio genitor. Equivale a painho, querido pai, nome, portanto, carinhoso com o qual os filhos se dirigem ao próprio Pai. Deus é o Criador e Senhor, mas Jesus exorta a considerá-lo como um amigo, um familiar, um pai. A designação de pai aparece também em algumas orações judaicas, mas o significado não é o mesmo desse oferecido por Jesus. Deus e o homem não são interlocutores de 2 mundos radicalmente diferentes, mas membros de uma mesma família. A linguagem é, portanto, analógica, com todos os limites que
inevitavelmente comporta. Na realidade, a relação de Deus com o homem não se espelha nos modelos humanos, mas entre Deus e o homem existe uma relação muito profunda que Jesus apresenta na forma de relação de paternidade. Pai nosso, então o Eterno é chamado de Pai. Um pai terreno é uma realidade doce, forte, segura, terna. E o Pai celeste é tudo isso elevado à potência de infinito. A fórmula de Lucas, Pai, é somente aparentemente mais fria do que a adotada por Mateus, Pai nosso que está nos céus. Na realidade, repete ao pé da letra a súplica que Jesus dirige a Deus no Monte das Oliveiras, Abba, Pai. Desse modo, Jesus nos ensina a ter não somente uma atitude filial em relação a Deus, mas até uma atitude infantil, cheia de confiança, de abandono, de docilidade e de amor. Seja santificado o teu nome. É a identidade de soberano, onipotente, misericordioso, a realidade de nosso Pai em Jesus Cristo, seu Filho. É amorosa a exigência que toda a terra louve, glorifique, adore e agradeça. Que toda a terra celebre a sua grandeza, seu poder e sua misericórdia. Que o Pai seja obedecido, que seja feita a sua vontade, que é amor como ele é amor. Como compreendermos a invocação, venha o teu reino? Pedimos que sobre a terra se difunda a civilização do amor, consequência da conversão dos corações. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. É a única petição que diz respeito às coisas da terra. Perdoa os nossos pecados, também nós perdoamos nossos devedores. Quem nos ofende nos deve reparação. É devedor de um gesto de reconciliação. Mas nós, perdoados por Deus, devemos ir ao encontro do devedor, oferecendo o nosso perdão. Não nos deixes cair em tentação. Se Deus nos abandonasse, significaria a vitória do mal sobre nós. Vencemos o mal com a força de Deus que humildemente invocamos na oração do Pai Nosso. Portanto, ouvinte, o Pai Nosso é oração que contém todas as coisas que devem figurar numa oração: fé, confiança, amor, adoração, louvor, agradecimento, pedido e intercessões. O Pai Nosso é cheio de pedidos espirituais. Somente um se dirige às coisas da terra, e estas são pedidas com sobriedade e confiança. Dá-nos o nosso pão cotidiano, isto é, o necessário para termos uma vida digna. Dá-nos hoje, de Mateus, porque o Pai providenciará sempre e não quer que nós acumulemos muito, porque podemos cair na tentação de não sentirmos mais necessidade dele. A oração do Pai Nosso tem em si, ouvinte, todo o Evangelho. Só quem vive o Evangelho pode realizá-la e praticá-la. O Evangelho nos assegura que uma oração bem feita é escutada. Deus não faz como aquele que abre a casa somente pela sua insistência, porque está incomodado.
Deus está sempre pronto a nos atender. Mateus apresenta a fórmula do Pai Nosso no contexto dos vários ensinamentos e admoestações do Sermão da Montanha. Lucas apresenta no contexto do ministério público de Jesus. De fato, Jesus nos oferece uma fórmula, mas esta é válida somente se for expressão de sentimentos e atitudes espirituais para os seus discípulos. Mediante a fórmula, Jesus quer criar disposições de ânimo que permitam ao discípulo colocar-se diante de Deus como alguém que tem mais necessidade de ser exigido e interpelado do que lhe pedir alguma coisa. Pai, esta palavra é o segredo da oração, é chave que Jesus mesmo oferece para que possamos entrar também nós naquela relação dialogal, confidencial com o Pai que o acompanhou e sustentou durante toda a sua vida pública. Ao apelativo Pai, Jesus associa 2 pedidos: santificado o teu nome, venha o teu reino. A oração de Jesus é, antes de tudo, um dar espaço a Deus, deixando-lhe manifestar a sua santidade em nós e difundir o seu reino a partir da possibilidade de exercitar sua senhoria de amor na nossa vida. As outras 3 intercessões completam. São pedidos que exprimem as nossas necessidades fundamentais: pão, perdão e ajuda nas tentações. Na oração de Jesus, como nós vimos, o critério não deve ser obter as coisas que necessitamos, mas a consciência de sermos filhos. Quando o discípulo reza, certamente lhe faltam tantas coisas, mas ele está seguro que tem em Deus um Pai. Mesmo tendo tantas necessidades, mas tem um Pai que lhe ajuda. Deus é um Pai para quem reza como Jesus. Quando reza, o discípulo se torna filho de Deus. Então, somente assim pode pedir a Deus o que quer, o que deseja. Seu reino, que Deus seja reconhecido na terra, e o seu Espírito, para que todos se reconheçam como filhos. A oração do Pai Nosso não depende tanto de quanto são graves as nossas necessidades, mas de quanto é grande a nossa confiança. Não é importante o que se pede, quanto se pede e quando se pede, mas a relação que se estabelece entre quem reza e Deus. Pedir é função dos filhos, conceder é função do Pai. Uma oração que não nasce da confiança total, que pede sem esperança de obter, que espera obter somente depois de muito insistir, um desabafo, não é oração própria de filho. A oração não deve esconder a sua pobreza, não porque o Pai não se dê conta, mas para poder enriquecer ainda mais as nossas atenções para com Deus. Quem se faz filho não se preocupa de pedir o melhor para si mesmo, aquilo que necessita ou pensa que não tem, mas sabe ter obtido o melhor, o que necessita. Um pai. Diante disso, o resto é nada. Jesus nos ensina a transformar todas as nossas necessidades em exercício de filiação. Faltam muitas coisas importantes em nossas vidas, mas não nos falta um Deus que é Pai. Na primeira leitura, Abraão apelava à justiça de Deus e à presença de justos para redimensionar a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós apelamos ao amor infinito do Pai em Jesus Cristo, por Cristo e em Cristo. Na oração, Deus vem primeiro. Escolhendo as palavras, diz que podemos colocar as coisas todas diante de Deus como se põe diante de um pai. Quem quer rezar como Jesus, tratando a Deus como Pai,
deve, antes de tudo, pensar nele e nas suas coisas. São duas coisas pedidas para ele e para nós, não para mim. São pedidas coisas: pão suficiente hoje para poder sobreviver amanhã, o perdão dos pecados e o sustento eficaz na pregação. No diálogo com o Senhor, na primeira leitura, o coração de Abraão é cheio de emoção e muito titubeante inicialmente. Depois, pouco a pouco, a sua oração se torna mais profunda, porque compreendeu que existe em Deus mais disponibilidade para perdoar do que para punir, então, a humanidade. Com efeito, se passa da concepção que por causa das culpas poucos se salvam para a concepção de que o perdão de Deus pode salvar as culpas de muitas pessoas. Saber pedir é um dom que nem todos possuem e às vezes pensamos que Deus seja como as pessoas que nós conhecemos, pessoas insensíveis. Mas nós somos insensíveis porque existe em nós uma pulsão, um instinto egoísta e destruidor. Mesmo nessas condições, diz Jesus, nós somos capazes de dar coisas boas aos nossos filhos. Imaginemos Deus, que é um Pai misericordioso. Batamos à porta de Deus, que certamente Ele abrirá. Peçamos que Ele nos concederá. É essa a proposta de Jesus no Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.